O tema, como eu dizia, nos diz respeito à ideia de que o planejamento é o ponto de partida da ordenação legítima de prioridades, ou seja, como, sem planejamento, é possível imaginar alcançar a qualidade do gasto. Essa é a pergunta que vai nos orientar. Se o planejamento não é a identificação qualitativa do gasto mínimo em educação, dos recursos do Fundeb, de como esses recursos vinculados têm deveres substantivos a alcançar, se o planejamento não é exatamente a definição do que fazer ao longo do tempo, nós permitimos que o gestor redefina sozinho o alcance da política pública de educação. Sem planejamento, impera o farinha pouca, meu pirão primeiro. A tese nuclear que vou debater com os colegas do Sistema de Controle é o artigo 10 do Plano Nacional de Educação. É como os tribunais de contas precisam fazer um controle qualitativo do dever de gasto mínimo em educação. Hoje, o debate que nos traz é um debate, inclusive, a respeito do estágio iminente de apresentação do projeto de lei do próximo PNE. Não há agenda mais premente, não há debate mais imediato do que o do artigo 12, que todos estão a ver aí na tela, artigo 12 da Lei 13.005 de 2014. Até o final deste semestre, o Executivo Federal deve enviar, salvo justificativa ou pactuação com o Congresso, o projeto de lei do próximo PNE. Só que, para eu formular o próximo PNE, eu preciso fazer o diagnóstico do que não funcionou no atual. A concepção de qual é o próximo plano decenal, o plano que nos esperará de 2025 a 2035, passa pelo enfrentamento dos nossos erros em torno do PNE de 2014 a 2024. E aí tem uma imagem da campanha nacional pelo direito à educação, o balanço que eles acompanham, que eles fazem, no nosso estágio de inadimplemento. Claro, cada meta tem um nível diferenciado. Ainda que talvez o gráfico não pareça claro para a maioria de vocês, ele é visível em torno das barras vermelhas. Quanto mais vermelha a barra, maior o estágio de inadimplemento. Quero chamar a atenção para que vejam o estágio de inadimplemento da maior parte das nossas metas e estratégias. Nós não entregamos um avanço robusto a despeito de haver recursos vinculados. E esse impasse de não termos cumprido a maior parte das metas e estratégias reclama uma avaliação, um monitoramento do sistema de controle externo. Gostaria de pedir aos tribunais de contas, assim como estiveram recentemente em 1000 escolas, fizeram uma auditoria coordenada belíssima, tiveram esse propósito nacionalmente unificado de verificar as condições das escolas, que façam um diagnóstico do estágio de inadimplemento das metas e estratégias do PNE, do ponto de vista da execução orçamentária. O quão aderente é o PPA municipal, o PPA estadual, com as metas e estratégias do PNE. Estou pedindo que façamos esse contraste. Sem dinheiro não se realizam direitos. Se a execução orçamentária admite gastos discricionários e não faz o diálogo de por que há um alto estágio de inadimplemento, um alto estágio de descumprimento do PNE, o dinheiro está indo pelo ralo. Eu preciso que me entendam. Quando o gestor municipal contrata material apostilado, enquanto há gratuitamente o Programa Nacional do Livro Didático, essa escolha supostamente discricionária revela um custo de oportunidade. Pagar abono e não pagar o piso do magistério revela um custo de oportunidade. Manter a folha da educação inchada, com comissionados, contratados temporários, para ceder para outros órgãos, infelizmente, muitas prefeituras fazem isso, servidores da educação falsamente computados como se estivessem nas escolas, mas emprestados para outros órgãos, comprometem a capacidade de entregar cumprimento das metas. Ainda há muitas prefeituras e estados que fazem o cômputo de nativos no dinheiro da educação. E a emenda 119 acomodou esse descumprimento. A gente precisa ter a coragem de apontar a afronta direta ao parágrafo 7º do artigo 212 da Constituição. Inativos não são mais aceitos. Há uma expressa vedação na Constituição.
E a emenda 119 não se presta a esse papel, de acomodar o cômputo indevido de despesas em relação àquilo que deveríamos fazer. Disse e vou repetir. É papel dos tribunais de contas visitarem as escolas, analisarem a infraestrutura física das escolas, mas tão importante quanto é verificar se há gastos discricionários supostamente elegíveis como MDE, mas que são finalisticamente estéreis, finalisticamente ineptos para entregar o estágio de cumprimento do Plano Nacional de Educação. Comprar kit de robótica para a escola onde não há água tratada, querida conselheira Ana Lu, é o exemplo da nossa inversão de prioridades. É esse o ponto de partida que a gente precisa tematizar. Como vamos projetar 2025 a 2035 se a gente não tomar como esse o nosso principal papel dos tribunais de contas? Todos os que estamos aqui sabemos que a educação é prioridade. Mas se a prioridade não está na execução orçamentária, se o PNE não revela, querido Gerson, se o PNE não revela aderência com os programas de duração continuada do PPA, mas mais do que isso, com a execução orçamentária cotidiana da lei orçamentária anual, a promessa vira quimera e não se materializa. E a gente chega ao 9º ano de vigência do PNE com mais de 80% das metas e estratégias descumpridas. É bonito para o sistema de controle externo entregar, no 9º ano de vigência do Plano Nacional de Educação, no 5º SINED, mais de 80% das metas e estratégias descumpridas. Qual que é a nossa cota de responsabilidade nesse estado de coisas? É lei. O planejamento setorial é lei. Não invade a separação de poderes, o controle externo manda cumprir a lei. Gestor não tem liberdade de aplicar o recurso da educação, ainda que seja uma despesa formalmente elegível em MDE, mas que seja inepta para entregar o estágio de cumprimento do Plano Nacional de Educação. O que eu vejo lá em São Paulo, minha amiga Cristiana sabe disso, a gente tensiona e faz o debate, é prefeitura aplicando acima de 25%, ou seja, portanto, não tem o questionamento de que seria um gasto. Eu peço água, eu vou falando, a voz vai... eu preciso beber água para dosar também, desculpe. Mas eu estava dizendo que eu vejo o prefeito gastar acima de 25% em São Paulo com transporte de universitários. Conselheiro Terrão, paga transporte de universitários e deixa a criança fora da creche. Paga cursinho preparatório de Enem e não paga o piso do magistério. Se tem dinheiro sobrando para pagar transporte de universitários, para manter a universidade municipal, porque em São Paulo tem município muito rico que até mantém universidade municipal, estrutura autárquica, e deixa a criança fora das creches, e não paga o piso do magistério, percebem? Eu só quero tensionar o conceito do que é dotação compatível. Porque se tem dinheiro sobrando para colocar em subfunção alheia à atribuição municipal, deveria universalizar acesso à creche, deveria expandir o horário integral, deveria pagar o piso do magistério. Percebem? Há um conflito distributivo. O dinheiro, aspas, sobrando do ensino superior, o dinheiro, aspas, sobrando do ensino médio, e eu já fiz sustentações orais questionando isso lá em São Paulo, prefeito prefere deixar as crianças fora da creche e pagar com ensino superior e ensino médio, porque as crianças não votam. Os jovens, a partir dos 16 anos, votam. Vamos dar nome à rosa, parafraseando Humberto Eco. Vamos dar nome à rosa. O acesso às vagas em creche. Como é que a ministra da Educação, que aqui estava ontem nos dizendo que não há tanta dificuldade, já sabemos o que precisa ser feito. Para alfabetizar na idade certa, na 2ª série do ensino fundamental, quanto mais cedo a criança entra, preferencialmente em horário integral, melhor. Quanto mais estímulos intelectuais ela recebe desde a creche, mais fácil alfabetizar na idade certa. Então, se eu estou falando de dotação compatível nas leis orçamentárias à luz do PNE, eu vou precisar fazer, sim, o rastreio das despesas discricionárias e confrontá-las com o descumprimento das metas e estratégias do PNE. A tese que trago para debate hoje é de que não há liberdade para gastar com compra de kit de robótica, material apostilado,
pagar abono, pagar transporte universitários, ainda que acima do piso, pagar curso preparatório de Enem, se não tiver ampliado o acesso a vagas em creche, se não pagar o piso do magistério, se não ampliar o horário integral, não cumprir o PNE. Gente, é mandar cumprir a lei. Os planos plurianuais merecem nossa leitura, inclusive densificada. Todos os colegas do sistema de controle externo sabem que as prefeituras compram PPA, LDO e LOA junto a consultorias contábeis que oferecem um pacote Office da Microsoft. O pacote Office da Microsoft é o Word, Excel, PowerPoint. O pacote pasteurizado das consultorias contábeis é PPA, LDO e LOA. E depois o prefeito ganha um cheque em branco para redesenhar sozinho. Ou o sistema de controle externo qualifica o acompanhamento dos PPAs, LDOs e LOAs, ou a gente faz esse jogo para inglês ver. Eu, professor, há muitos anos, sei bem o que é o pacto de mediocridade. O professor finge que ensina, os alunos fingem que aprendem. O controle finge que fiscaliza formalmente e os controlados fingem que prestam contas. É por isso que ainda temos, como a própria ministra ontem apontou, uma qualidade da educação nas séries finais do ensino fundamental. E mesmo no ensino médio, em que a criança ou o jovem só tem 5% de conhecimento em matemática. Esse nível de baixa qualidade da educação no Brasil não é aleatório, não é gratuito, não é neutro. Não aplicamos como devemos os recursos da educação. Há desvios superpostos. Me desculpem colocar o dedo na ferida. Somos corresponsáveis por isso. Os tribunais de contas acomodam desvios por vezes, fazendo uma interpretação muito formalista. E não fazendo o contraste. Precisamos fazer a leitura qualitativa do gasto mínimo em educação. Precisamos fazer o contraste à luz do planejamento. E por isso, querida Carol, precisamos falar em programas de duração continuada. A alma dos PPAs são a essência dos serviços públicos. Quantos de nós já abrimos e acompanhamos, de fato, a consistência dos programas de duração continuada? Qual é o diagnóstico que os ampara? Houve diagnóstico circunstanciado? Ou foi aquela consultoria que oferece um pacote de PPA, LDO e LOA, pacote Office, que fez qualquer coisa para apenas cumprir a regra? Os tribunais de contas precisam testar a consistência do diagnóstico dos PPAs. Testar se houve um levantamento em cada realidade. Testar se foram bem formulados. Se as metas efetivamente têm aderência à realidade. E mais, precisamos entender que sem recursos não se cumprem as metas. Os recursos são meios para atingir os fins. O PIS em educação, o Fundeb, são meios instrumentais para se entregar aos fins. Há muito tensionamento de quem, por vezes, quer esvaziar essa perspectiva protetiva. Em relação ao piso do magistério, falar que, a partir da emenda 108, precisa de uma outra lei regulamentar. Falacioso. A lei que vigora em relação ao piso do magistério, continua rígida. Já me disseram que o tempo está escasso, então vou ter que andar mais rápido. Desculpa, é porque eu vou me empolgando. A emenda... Não é, mas já me contingenciaram o tempo, eu preciso ir mais rápido. A gente precisa também debater o fato de que a emenda 119 postergou a quitação do piso dos anos 2020 e 2021, mas não previu a correção monetária. E se não houver correção monetária, você vai empurrar a perda inflacionária para a comunidade escolar, que no mínimo é uns 30% nos últimos 3 anos. É preciso obrigar os prefeitos e os governadores a fazerem a medida compensatória com correção monetária. A gente precisa falar da ausência do Sistema Nacional de Educação, ontem a ministra citou, a ausência do custo aluno-qualidade, a lei de responsabilidade educacional. Havia prazos para enviá-los, para regulamentá-los, até hoje não foram cumpridos. Mesmo os desafios da pandemia, eu sugiro fortemente que assistam, depois o pessoal da organização aqui, se quiser, pode disponibilizar a apresentação, tem aí o link. Esse documentário da Folha, chamado Desconectados, mostra bem os impasses de como a oferta da educação durante a pandemia foi de má qualidade. Porque sem conexão, sem qualquer cuidado,
sem nenhuma concepção de aproximação com as crianças e jovens mais vulneráveis. A própria questão do gasto em MDS é tratado como investimento. É o que o plano Biden nos Estados Unidos tem feito. Gente, o que é parâmetro hoje? A lei de 1964. Considerar a educação majoritariamente despesa corrente ainda é um atraso. Todo o gasto em educação nos países mais avançados, inclusive, é reputado como investimento. A gente permite a dedução no imposto de renda do gasto, ainda que não total, mas do gasto em educação, e não fazemos um debate do quanto custa os nossos alunos para essa projeção futura. Tornar todo o gasto em educação como despesa de capital e, se necessário, financiá-lo com dívida, pode ser, inclusive, uma forma de pautar quem defende revisão dos PIS em saúde e educação. Estou preocupada com essa agenda de retirar da Constituição os PIS em saúde e educação. Isso muito me preocupa. Querida Débora Duprá falava, num debate há alguns anos atrás, que a gente está mais perto de 1500 com esse extrativismo minerário, predatório, esse retrocesso da nossa capacidade industrial de produzir ciência. Estamos mais perto de 1500 do que de 1988. A gente precisa fazer esse debate. Como avançar para efetivamente cumprir qualitativamente o planejamento da educação? Não vai dar tempo, mas está aí alguns apontamentos, já falei algumas coisas. O gasto mínimo em educação tem que ser qualitativo. Não basta os parâmetros contábeis formais. É claro que os parâmetros contábeis formais são ponto de partida, não ponto de chegada. Vou repetir. Eu preciso ter balizas contábeis formais, eu não estou abdicando delas. Mas eu preciso acrescentar aderência material ao planejamento setorial da educação. Além dos parâmetros contábeis formais, eu preciso obrigar o cumprimento do planejamento educacional. Essa questão também de embutir, eu imagino o secretário de Educação, e eu sempre converso na Undime, os eventos, o quanto o secretário de Educação é assediado por fornecedores, mas também assediado pelo secretário de Fazenda para embutir na educação despesas que não são próprias da área. Compra material de escritório para a prefeitura inteira e fala que foi só da educação. Não é? Eu estou vendo aí quem é da área, compra fornecimento de combustível, compra pneus e fala que é para a frota da educação. Agora mesmo o assédio mais recente, de pretender embutir na folha no recurso da educação gastos com segurança pública. Querido Fabrício Mota, um dos mentores desse evento, e eu escrevemos um artigo dizendo o gasto em segurança pública tem que correr por conta própria. É vedado embutir no gasto em MDE qualquer recurso relativo à área da segurança pública. Vigilância privada equivale à guarda civil municipal. E vigilância privada não deve onerar o recurso da educação. A gente precisa ter clareza disso, porque senão esse assédio corrói a capacidade de educação fazer o que precisa fazer. Passando, essa questão do custo de oportunidade talvez seja a principal tese que eu tenho a debater. Se a despesa discricionária, de curto prazo eleitoral, a compra do kit de robótica para a escola que não tem água tratada, não for glosada, se os tribunais de contas não tiverem a ousadia de fazer esse controle qualitativo, fizer o contraste do custo de oportunidade, a economia tem isso muito claro. O que eu poderia estar fazendo com esse dinheiro, enquanto eu estou aplicando aqui, quais as alternativas de aplicação mais adequada? A área da saúde tem um debate correlato, que é o custo-efetividade. A área da educação precisa tensionar melhor o risco de, porque aceitamos o cômputo de despesas discricionárias supostamente válidas, elegíveis em MDE, mas estéreis, para entregar o cumprimento das metas, na prática o dinheiro está indo pelo ralo. Na prática a gente não está enfrentando o que precisa fazer. Esse é o debate que a gente precisa internalizar. E aí as sugestões, como é que a gente vai fazer o enfrentamento do estágio de inadimplemento, de alto nível de descumprimento do PNE, quando há gastos que foram computados validamente, o artigo 70 da LDB os admite. O gasto é formalmente elegível, mas materialmente estéril para a finalidade de cumprimento do PNE. Esse é o problema que trouxe para refletir, que trago algumas sugestões, que os tribunais de contas precisam tentar enfrentar. A minha sugestão nuclear, caros colegas de controle externo,
é fazer sempre um dever de motivação adicional. Impor ao gestor um ônus de motivação. A ideia que eu chamo aqui de presunção relativa de irregularidade da despesa. Uma despesa discricionária, repito, comprar o kit de robótica quando a escola sequer tem água tratada. Comprar material apostilado quando tem o material gratuitamente oferecido pelo Programa Nacional do Livro Didático. Ou, ainda que excedente ao piso, que esse também é outro ponto. Não está dentro dos recursos da educação, está acima. Mas está tendo dinheiro sobrando para aplicar no ensino superior, no ensino médio. Prefeito. E deixa a criança fora da creche. O que eu estou pedindo? Tribunais de contas, porque esse estágio de inadimplemento das metas estratégicas do PNE nos diz respeito. A criança sair, e lá em São Paulo isso me magoa profundamente, o jovem sair do ensino médio com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. O menino sai do ensino médio com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Se isso não é um fracasso do meu trabalho, e ontem, naquele coral, eu falava isso para a Carol, as crianças vieram cantar para nós, mas sabe a sensação que eu tive? É que, na verdade, nós estávamos fazendo esse evento para elas. Elas é que são a destinatária de tudo o que a gente está fazendo. Nós é que deveríamos ser os que estariam ali entregando a beleza do nosso trabalho. Mas não temos beleza no nosso trabalho se a gente não faz o enfrentamento de onde o dinheiro está sendo desviado. Aquelas crianças de escola pública saírem no 3º ano do 2º grau, com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental, nos pede uma mudança de mirada. Tribunais de contas, saiamos da avaliação estritamente formal. Façamos um papel de controle qualitativo operacional. Que bom que começamos a ir às escolas, mas não é suficiente. O dinheiro continua sendo drenado. Os secretários, as secretárias de educação continuam sendo assediados. O que eu estou pedindo? Presunção relativa de irregularidade. Por que é relativa? Porque se houver motivação, você pode fazer o contraste. A motivação é a chave da resposta. Está tendo dinheiro sobrando para colocar em transporte de universitários, por que deixou criança fora da creche? Está tendo dinheiro sobrando para pagar cursinho preparatório de Enem, por que não paga o piso do magistério? Percebem? Esse é o debate de fundo. E a gente precisa exigir que os programas de duração continuada do PPA municipal, estadual e federal, cujas audiências públicas estão começando, da União dos Estados, para debater, sejam efetivamente aderentes ao PNE. Planejamento setorial não é promessa inconsequente, é lei. Mandar cumprir a lei é papel do sistema de controle externo. De que adianta colocar um monte de metas bonitas, civilizatórias, e tratá-las como se fossem apenas promessas? Uma sociedade que aprova leis tão bonitas e não as leva a sério, é uma sociedade que comete um autoestelionato, que se engana. É querer que haja um processo de qualificação do gasto, sem se comprometer em mostrar os desvios dos recursos. É preciso tensionar o desvio dos recursos. Tal dever de motivação é o ponto de partida que eu peço aos tribunais de contas. Toda despesa discricionária, quando contrastada com o inadimplemento de obrigação de fazer do PNE, é presumidamente irregular. Essa é a tese que trago para debate com os colegas de tribunais de contas, para debate no 5º Sined, para a gente fazer a aderência necessária do planejamento orçamentário com o planejamento setorial da educação. Não há liberdade para negar cumprimento ao planejamento setorial da educação. Não há liberdade para negar a execução. E aqui eu quis provocar, eu coloquei o Homer Simpson, porque a nossa sociedade é uma sociedade preguiçosa. A gente acha, tem uma amiga diretora de escola, ela me falava que os pais entregam os filhos nas escolas como quem estaciona um carro. Os pais entregam os filhos nas escolas como quem estaciona uma criança. E acha que vai educar o filho com tablet, com celular, com TV, que a escola sozinha vai educar a criança. A gente também tem essa mentalidade preguiçosa de que a gente vai emagrecer tomando um comprimido. Falávamos disso há pouco, né, Doris, há pouco. A dificuldade que é emagrecer.
Ora, assim como emagrecer pressupõe escolhas cotidianas, a cada minuto, sobre o que vai comer, sobre se vai fazer atividade física ou não, etc. e tal, a execução orçamentária dos recursos vinculados à educação pressupõe esse acompanhamento minudente qualitativo. Essa despesa alcança ou não o PNE? Na área do meio ambiente, a gente fala em um impacto ambiental. Na área da educação, talvez a gente precise mensurar, espraiar essa referência de impacto no PNE. As despesas elegíveis não podem ser todas admitidas, porque elas precisam ser testadas no quão capazes de entregar o cumprimento das metas do PNE elas são. A gente precisa de um EIA-RIMA do PNE, um índice de impacto na capacidade de cumprimento do PNE. Percebem? Por isso que eu estou trazendo o debate. A gente deixa a gestora aplicar o dinheiro da educação como se distribuísse farinha na massa da pizza, aleatoriamente. E eu coloquei o Homer Simpson para a gente pensar. 10 anos de PNE, mais de 80% de inadimplemento das suas metas. Para o próximo PNE, vamos manter essa mesma metodologia de deixar gastar de qualquer jeito? A maior dívida pública que esse país tem é com a sua juventude, com a má qualidade da educação das nossas crianças e adolescentes. Eu sempre brinco que tudo é uma questão de prioridade alocativa. E aí, meus caros, prioridade pressupõe duas dimensões: o volume de dinheiro e o tempo. O que não é prioridade é o que eu postergo. Querem um exemplo? O acesso às crianças às creches, a expansão das vagas em horário integral. O gestor não trata como prioridade real. Não expande a oferta de vagas em creche, posterga. Mas prefere dar o transporte de universitários. Prefere pagar o cursinho preparatório de Enem. Isso tem um custo de oportunidade. De novo, debate do conflito distributivo. Para onde o dinheiro está indo, que a gente não está controlando a qualidade do gasto. É desse ponto de reflexão que os tribunais de contas, precisamos nos somar. Qualitativamente. Custo de oportunidade. Não dá para postergar mais uma geração de crianças. Ontem, a ministra da Educação passou um vídeo belíssimo da criança lendo na idade certa. E que encantador é ver a leitura na idade certa, aos 8 anos, 7 anos. Se essa criança não aprende na idade certa, o déficit futuro é muito grande. A gente está deixando muitas crianças para trás. Por isso eu suscito sempre o dever de aderência. Porque ontem a gente viu as crianças cantando, a ministra apresentando os desafios. Hoje eu quero chamar e fazer o contraste. E se fôssemos nós a apresentarmos num coral, os tribunais de contas, Carol, nós, Henrique, se fôssemos nós, o coral cantando para a comunidade escolar, nosso coro seria desafinado, terrivelmente feio. Eu estou chamando a responsabilidade sobre mim mesma. Hoje eu quero prestar contas do que nós não fazemos. A gente precisa somar esforços para dar o passo seguinte. O dinheiro da educação, quando falam que está sobrando, me irrita. Me irrita. Um monte de economista sai por aí dizendo que pode rever o piso da educação, porque está nascendo menos criança, porque supostamente a educação está com dinheiro sobrando. Eu sempre questiono. Sabe por quê? Só tem 6 anos que nós universalizamos da pré-escola ao ensino médio. Coisa que os países europeus, que os Estados Unidos, que até a Argentina fizeram há mais de 100 anos, expandir a oferta da educação básica obrigatória de 4 a 17 anos, nós só fizemos em 31 de dezembro de 2016. Artigo 6º da emenda 59 de 2009. E, gente, se o pai da criança é semi-alfabetizado, como é que ele vai estimular a criança a um letramento adequado? Dados da PNAD de 2019, dados da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios do IBGE, de 2019. A maior parte dos adultos com 25 anos de idade ou mais no Brasil não concluiu o ensino médio. Como é que esse pai, essa mãe, cujo letramento não foi concluído, letramento eu digo a alfabetização plena, vai estimular seus filhos? Essa criança, filha de pai semi-alfabetizado, filha de mãe semi-alfabetizada, ela precisa da melhor escola possível, a creche em horário integral, na sua primeira infância.
Por isso que eu não aceito quando o Marcos Mendes ou quaisquer desses autores mais renomados falam que está com dinheiro sobrando na educação e que tem que rever os pisos em saúde e educação, mas em especial da educação. Supostamente pode sair fechando turma, supostamente não precisa ampliar o horário integral, não tem que ter a preocupação de remunerar melhor os professores. Falso. Precisamos dar a melhor escola possível para essas crianças, filhas de pais semi-alfabetizados. E qual é o papel dos tribunais de contas, do Ministério Público de Contas? Qual é o papel dos órgãos de controle? Se fôssemos nós, o coral, a apresentar para a comunidade escolar, como essa orquestra teria que ser ensinada a cantar mais bonito, para usar a analogia da bela música, daquelas crianças que nos emocionaram. A gente precisa fazer esse contraste. Caminhando para o final, porque eu já sei que eu estourei muito, Carol, você me desculpa. Não, mas eu tenho que ser disciplinada. Desculpa, Henrique. A gente não pode negar cumprimento ao Plano Nacional de Educação. Não é uma escolha facultativa, é uma obrigação legal. Prefeito, governador, presidente da República devem prestar contas. Sobretudo quando embutirem despesas discricionárias. Se tem dinheiro sobrando, como eu já disse várias vezes, os exemplos vão se repetindo. Mas se está embutindo na folha de educação comissionados temporários, está comprando kit de robótica, está querendo embutir gasto de segurança pública, segurança privada, no dinheiro da educação, como pode deixar a criança fora da creche? Como pode não expandir a oferta de horário integral? Como não pagar o piso do magistério? Percebem? Se os tribunais de contas não chamarem para si esse contraste, quem o fará? Se não formos nós, quem o fará? Os gestores da educação são assediados por todo tipo de artimanha, desde fornecedores ao próprio secretário da Fazenda que acha que está sobrando dinheiro na educação. A gente precisa assumir o nosso papel, porque, em última instância, esse belíssimo livro do professor Nicholas Davis, da década de 90, Nicholas Davis, professor da Federal Fluminense, crítico dos tribunais de contas e seus desvios, de acomodar alguns desvios ao longo dos anos. Esse livro ainda pode ser que seja aplicável à nossa atualidade. Se formos coniventes, se não enfrentarmos os desvios, se acomodarmos toda a estratégia de passar à frente gastos discricionários estéreis, o professor Nicholas Davis vai poder nos questionar novamente o quanto a nossa sinfonia é feia, desafinada, para inglês ver. Homer Simpson. Preguiçosa. Robôs, eu sempre brinco e os colegas riem de mim. Robôs já podem nos substituir. Eu falava que a Kodak, na década de 90, não fez face à transição tecnológica. Ou nos tornamos capazes de controlar a qualidade do gasto, ou efetivamente seremos facilmente substituíveis. Esse é um impasse. O ônus agravado de motivação se impõe. Este é meu último slide, agradeço, mas eu não posso terminar sem falar, assim como aquelas crianças muito me emocionaram vendo-as cantar, se prepararam lindamente, se sentiram prestigiadas, mas nós é que deveríamos cantar para elas, nós é que deveríamos prestar contas para elas. Quando eu penso no gasto material em educação, na necessidade de impor o constrangimento do custo de oportunidade, de falar de uma presunção relativa de irregularidade, eu penso na mãe do Marcos Vinícius. Esse menino que morreu numa comunidade do Rio de Janeiro, atingido por uma bala perdida, cujas últimas palavras para a mãe foi questionar se não viram que ele estava com o uniforme da escola, porque ele acreditava que a escola seria um salvo-conduto emancipatório. Se nós não mudarmos a forma de avaliar a execução orçamentária dos pisos, em saúde e educação, porque eu sempre atrelo os dois debates, mas também do Fundeb, seremos substituídos por robôs, como a Kodak foi na década de 90, na transição tecnológica. Mas também teremos uma percepção de que a nossa orquestra não fez o seu papel constitucional. A morte dessa criança, a morte desse menino, se revela quando a gente tem o dado de que só 5% dos nossos jovens saem com formação adequada em matemática. É uma morte simbólica. E eu sou corresponsável por ela. Obrigada mais uma vez.